Olá! Tudo ótimo! Estamos aqui, surpresa, porque teve um pão aí que o pessoal adorou e nós vamos fazer ao vivo, surpresa, para deixar gravado também, né? É ao vivo, surpresa, vai ficar gravado. Estamos começando agora, vamos fazer o nosso pão, um pão francês, que vai ser de forma, é, e sem trigo, sem lactose, de fermentação natural, e um pão saudável aí sem farinhas de oleaginosas, tá? Então, aqui eu tenho o polvilho doce, que é fácil encontrar, né? Chama feca de mandioca. Eu sempre compro produtos lacrados, né? Esse aqui é Leve Croc, tá? Mas no mercado você vai encontrar normalmente da Yoki, da Chinesinho, lembro Yoki, Chinesinho, tem outro, né? Eu uso essa farinha de arroz aqui, que é a melhor que tem, mas você não vai encontrar no mercado. Isso aqui só compra quem produz, né? Porque a gente compra com o distribuidor. É a melhor farinha que eu usei até hoje, que é Risovita. E você vai encontrar normalmente esta aqui que eu comprei no mercado. Também, bom, às vezes é mais difícil, mas as pessoas usam mais urbano, mas eu não gosto, é muito dura a farinha. Então, essa farinha aqui é Tijuão, né? Ela é melhor do que a urbana. Eu já usei a urbana, é muito dura, consome muita água, né? E aí, o pão fica mais duro. Eu já testei, não gostei, o pão ficou legal. Tá? Isso ali ficou mais macio, mas aquela ali é a melhor farinha. Então, você quer farinha branca, eu faço meio a meio. Uso também a farinha Risovita integral, porque eu uso metade farinha branca, metade integral. Tem, né, a farinha branca, o pão fica mais macio, né? Tem a questão também da acidez, tá? Trabalhar o fermento. A integral, o que acontece? Tem que botar mais água, né? Porque ela tem mais proteína, ela pede mais água. A gente vai usar também aqui o chamado amido de milho. Todos conhecem como uma marca aqui. Isso aqui é um amido de milho, né? Tá aqui, ó, amido de milho. Pode ser outra marca, tá? Porque eu tenho esse aqui maisena, que é conhecido. E aqui nesse pão eu vou usar também a fécula de batata. Bom, essas são as farinhas que eu vou usar. Só para notar aqui, o fermento eu vou ensinar o pessoal a fazer, mas olha, ele está ativo, tá vendo? O fermento está aqui ativo, ó. Ele está com as bolinhas ali, tá vendo? As bolinhas aqui fazendo, ó. Cheio de bolhas. Eu botei ele, tá aqui, ó, 12 horas, tá? E vou até pegar aqui que a minha mão passou, ele já apagou o horário, né? Mas eu marquei com caneta, né, de vidro. Vou pegar o outro aqui que eu fiz, tá? Tem dois fermentos, tem esse aqui também, ó. Tá aqui, ó, cheio de bolinhas aqui, dá para ver, tá? E deixa eu ver se consigo virar aqui para ver lá. Tá vendo as bolinhas lá? Essas bolinhas. Ele foi às 12 horas, já cresceu, agora sim, porque esfriou no Rio hoje, demorou mais um pouquinho a crescer. Bom, então esse é o fermento. Nós vamos fazer e depois aí aqui já sai, tá vendo? Eu vou usar aqui, depois vou mostrar, porque eu vou usar esse pão aqui. A gente não precisa ter todos esses ingredientes, tá? Eu vou fazer esse pão, vai ficar mais macio um pouco, mas eu poderia fazer esse pão só mais simples, tá? Poderia usar só a farinha de arroz, a metade da receita, e só a fécula, o polvilho doce, né? Que é a fécula de mandioca, tá? Então, eu poderia botar, por exemplo, 150 gramas de farinha de arroz, 150 gramas de polvilho doce, que vai dar mais ou menos aqui. E somando aqui, eu vou usar aqui 180 gramas de farinha, das duas, tá? Vou usar 70 gramas Vou usar 70 gramas do polvilho doce, vou usar 40 gramas do amido de milho e vou usar 40 gramas da fécula de batata. Isso tudo vai dar 330 gramas. Então, eu poderia fazer só usando 330 dividido por 2, vai dar 165, tá? Então, eu poderia usar 165 de farinha de arroz e 165 de polvilho doce. Também fica um pão gostoso, tá? Porque não tem muitos... Quem não... não achei fécula de batata. O amido de milho é até mais fácil, mas não acha fécula de batata. E também tem uma coisa.
A fécula de batata, você pode encontrar na casa de produto natural, mas jamais compre a granel, porque você não sabe a procedência que está misturado, né? Farinha de arroz, sempre procure comprar na marca lacrado. Então, às vezes é difícil achar fécula de batata. A fécula de batata ela pode ser substituída pelo próprio amido de milho, né? Seria, ao invés de 40, botar 80. Só que dá uma diferençazinha, tá? Então, por isso que eu estou falando, você pode botar os 80 gramas de amido de milho ao invés de 40 e 40. Muda um pouquinho mais maciez. Quer dizer, o que substitui não é totalmente igual. Fécula de batata e amido de milho, eles são substituíveis um pelo outro, mas tem que entender que um não é o outro, né? Fica um pouquinho diferente, mas é quase igual. Então, não achei fécula de batata e quero fazer essa receita aqui. Põe o dobro de amido de milho, né? O polvilho doce é fácil, que está no mercado fácil. Tem lá da Ioki, tem da Chinesinho, tem também Granfino, se eu não me engano, enfim, tem marcas lá, né? A farinha de arroz vai ser mais fácil achar no mercado urbano, mas eu recomendo comprar tijuão, tá? Então, isso aí vai ser fácil, né? Farinha de arroz integral é difícil, só o urbano que vende. Eu tenho aqui. Então, você pode fazer o arroz branco. Eu tenho que trabalhar isso aqui para fazer meu intestino funcionar melhor. Então, vamos começar a fazer nosso pão e a gente vai começar a botar aqui. Eu tenho uma balança, isso é importante ter balança. Isso custa R$ 30. R$ 30 essa balança, tá? Uma balancinha simples. Eu vou comprar outra, mas isso aqui, ó, tá zerado, tá? Aí eu vou botar aqui o bowl, né? E vou começar a pesar as coisas aqui. Então, se eu falei que eu quero 180 gramas de farinha de arroz, e eu tenho já que está no vidro já branca, então eu vou botar 90 na minha, vou botar 90 de branca, né? Que é metade, né? Vou botar 90 gramas de farinha de arroz branca. Aqui, tá? Já deu. E na minha receita, eu vou usar a metade de farinha de arroz integral. Foi o pão que eu fiz lá, foi assim, ficou muito gostoso. Eu mudo, mas eu estou fazendo o pão que eu fiz lá, o pão de sal, que ficou bem coradinho, gostosinho, tá? Agora vamos colocar aqui mais 90 gramas de farinha integral, que vai dar os 180. Quase aí. Cadê o? E vamos colocar, então, os 70 gramas de polvilho doce. Então, aqui eu vou de 180 para 250. 70 gramas de polvilho doce. Já foi. Vamos botar 40 gramas de fécula de batata aqui. Vai ser 290. Já foi. E eu vou colocar 40 gramas de amido de milho. Eu mudo essa receita porque eu tenho restrições médicas da fécula de batata e amido de milho. De vez em quando, tudo bem. Por isso que eu digo, você tem que ter atenção com o seu médico, nutricionista, para identificar se o alimento, né, se você pode consumir amido de milho, né? Eu não devo, mas é um pouquinho, de vez em quando, um pãozinho e tal, aí vai, né? Mas eu estou fazendo porque eu fiz aquela receita. Então, no meu, normalmente eu uso o que eu faço para mim, né? Eu só uso polvilho doce e a farinha de arroz. E aí eu boto batata doce, faço outras coisas que
Depois a gente faz outros aí, tá? As farinhas já foram todas. Agora, nesta aqui, o trigo é a única farinha que ela consegue ter todos. Ela é perfeita, né? O trigo consegue ter, a gente chama de estrutura, ou seja, você consegue crescer o bolo ou o pão aqui e ele não quebrar, ele vai crescer a estrutura, né? Inteiro. O trigo consegue dar maciez, tem que estar macio, eu mostrei lá. E o trigo também consegue fazer a liga, que vai juntar as farinhas todas com ovo, com óleo, com as coisas todas. Ele faz isso. Nenhuma outra farinha faz isso. Por isso que temos que usar, aqui estou usando aqui, mais de uma farinha. O normal sempre são 3 farinhas, ou às vezes 2 farinhas, tá? 2 ou 3 para começar. E normalmente 3, mas essa de polvilho e arroz são 2, mas em geral são 3 farinhas para fazer para ter essas 3 características de estrutura que cresce, né? O prédio não pode cair, principalmente no pão e no bolo, para dar maciez, para ficar macio e apertar assim, e para ter a liga e fazer como se fosse uma massa inteira, tá? É, por isso que você tem que misturar as farinhas. E qualidade é importante por causa da questão da proteína, para evitar de usar leite, a gente vai usar água, porque eu uso isso aqui porque essas farinhas têm alto teor de proteína. E aí, aqui se eu mostrar, por exemplo, né, mas tem proteína mesmo. Eu já testei farinha de trigo que dizia que tinha teor de proteína mais alto que isso aqui, mas na verdade, quando eu usei, não deu certo. Então, aqui, vamos ver se eu consigo botar aqui, aqui. Não, peraí. Aqui. O pessoal do YouTube. Vai para cá. Aqui. Aqui, ó. Deixa eu ver se dá aqui, ó. Isso aqui é o composição, né? Vou ler aqui na câmera, tá difícil aqui de ler, a luz está refletindo. Mas está dizendo 41 gramas de carboidrato, 3,4 gramas de proteína, que é o que o fermento é igual a gente, precisa de proteína, vitamina para crescer, né? Carboidrato. Eu já comprei farinha de trigo que tinha 5,4 gramas de proteína e deu ruim. Não foi. Eu usei farinha de trigo para testar uma vez, não ficou legal. Tá? Então, agora eu vou colocar. Vamos ter que botar aqui o fermento natural, vai um pouquinho a mais. Enfim, eu vou colocar aqui, então. Sim. Como tem. Eu vou botar 1/3, né? No pão, a gente usa 1/3 de fermento natural. Isso vai entrar depois, tá ok? Eu só vou botar mais um pouquinho aqui na minha receita, porque eu esqueci que no fermento natural vai 50% do que está ali é farinha, né? Então, como eu vou botar 100 gramas, na verdade, eu estou botando mais 50 gramas, tá? Estou botando 50 gramas em 180, que está dando aí mais ou menos 36,54, né? Está dando 40%, tá? Então, a gente vai acrescentar um pouquinho das outras aqui para poder dar uma complementação, né? Vamos lá. Mantenha aquela receita lá, porque provavelmente você vai estar fazendo sem o fermento natural, tá? A gente não ensinou ainda. Então, sem o fermento natural, você vai poder botar o fermento biológico, que eu vou pegar aqui a quantidade para você, que vai dar uns 10 gramas. Na sua receita, ou você vai botar 7 gramas de fermento biológico seco, seca, que é aquele pozinho, tá? Ou você coloca 20 gramas de fermento, aquele chama fresco, né? Que é aquele úmido, tá? E antes de botar o fermento, põe açúcar nele
a massa para fazer a papinha, tá? Se usar o fermento, eu quando uso fermento de loja, né, que não é o natural que eu estou usando aqui, é aquele tablete, tá? Que eu tenho aqui, mas não é o tabletinho lá assim. Vou mostrar aqui para você. Eu compro já quantidade, né? Eu compro assim, ó, barra. Eu já compro meio quilo, tá? Essa barra aqui, ó. Se eu for usar isso aqui, tá? Se eu for usar esse fermento que está aqui, esse plástico aqui é plástico filme, que eu descobri que plástico filme conserva o fermento. Eu abria ele e ele estragava, tá? Então, agora eu descobri como não estragar mais o fermento, que é usar plástico filme, que aí o fermento vai durar na geladeira, lá na área mais fria, bastante tempo. Antigamente, eu abria e estragava. Então, já colocamos aqui. O que vamos fazer? Como o trigo também é perfeito, mas tem um defeito, né? Que é o glúten, né? Aqui não tem glúten. O glúten é a liga, né? É a semente cola da massa. Eu preciso usar isso aqui, chamado goma xantana. Se você não tiver, não usar, não vai fazer diferença assim. Ele vai quebrar, né? Quando você cortar o pão, normalmente ele vai quebrar. Isso aqui é a liga que dá a liga, tá? Dá a liga no pão ou no bolo. E aqui eu vou usar, a gente usa de 1,5%, tá? Então, como eu tenho aqui, estou colocando ainda aqui o restante da diferença, que eu estou botando mais 40%, porque é a quantidade de farinha que eu vou ter que eu botei a mais, tá? Só no meu, que eu esqueci de comer a fermento natural. Eu estou botando 40% a mais de fécula, de maisena, para ficar a receita compatível, tá? Então, aqui vai mais 16 gramas das farinhas, tá? Porque eu tinha que ter tirado, na hora de colocar a, a farinha de arroz, que o meu fermento é só de farinha de arroz. Eu tinha que ter diminuído 50 gramas na hora que eu calculei. E eu botei 180 direto e estou pensando aqui, estou fazendo a receita para quem não tem fermento natural, que vai usar 7 gramas de fermento biológico seco ou 20 gramas de ou 20 gramas, que é 3 vezes, né? De fermento ali que eu falei, né? Tablete. É isso. E aqui agora eu vou colocar, somando tudo, isso aqui é 1,5% do total de farinhas. Então, observa que deu 330 gramas. O meu vai dar um pouquinho mais, que eu estou colocando aqui. Mas deu 330 gramas na sua receita. Você vai comprar goma xantana, então você vai botar mais ou menos aí 4 gramas e meio. Como você vai fazer somente de grão em grão, ela não dá meio, né? Então vai dar 5, tá? Então vai dar 5 gramas. Não vou conseguir parar antes, tá? Mas eu já estou trazendo uma balança que mede meio grama, que agora, para fazer produção, preciso ser mais preciso, tá? Vou também aqui botar os 40% a mais no meu, tá? Do polvilho doce, vou apresentar aqui. É 77, eles 4, aqui é 28. Fui. Então, as farinhas já estão aqui com a goma xantana. E o que eu vou fazer? No meu, vai ter uma coisa chamada psyllium. E você não é obrigatório, se você tiver, né? O que é o psyllium? O psyllium é uma fibra
eu estou colocando algumas coisas para mim, que eu vou fazer esse pão aqui, estou fazendo esse pão para mostrar para você. Vou botar a receita básica lá escrito, mostrando como é que faz. Mas isso aqui, já está aqui, tá vendo? É uma fibra. Psyllium é uma fibra solúvel, isso é psyllium, tá? E o psyllium, ele é ótimo, porque, no meu caso, eu tenho que fazer o intestino funcionar. E isso é uma fibra que ajuda meu intestino a funcionar. Não é absorvido pelo estômago, então ele passa direto, vai para o intestino, ele mexe, se mexe, eu bati antes, tá? Ele está aqui, ó, essa brincadeira aqui, ó, tá aqui, ó. Esse é o psyllium. Eu fervi o psyllium é 0,5% do total de farinhas, né? Então, eu peguei lá, por exemplo, desculpa, o psyllium que é 1,5% 3% do total de farinha, tá? Então, eu peguei lá o 330 gramas, multipliquei por 3, então deu 10 gramas. 10 gramas de psyllium, fervo 10 vezes a quantidade de água, ou seja, 10 gramas, 100 ml de água. Fervo, bato aqui na batedeira com o batedor, que a minha batedeira é planetária, tá? Já teria que fazer a mão. Então, eu bato com esse batedor que é de bolo, né? Que é mais rápido. Em 1 minuto, 2 minutos, ele vira isso aqui. Ou seja, ele solta, primeiro ele gruda, né? Depois ele solta, vira uma fibra aqui, ó, tá? Essa fibra aqui é para ajudar meu bolo alimentar que eu preciso, tá? Isso não é obrigatório, não tá. Eu vou botar na receita, mas não é obrigatório. E ele vai sair normal, tá? Como ele absorve muita água, isso aqui é fora a receita. Ele absorve muita água, tá? Por isso tem que botar 10 vezes mais a água. Ferver, bater lá no globo. Agora eu vou colocar o psyllium aqui dentro. Vou mexer essa massa aqui, tá bom? E a gente vai dar uma misturadinha nela para poder não subir aquela farinha. Podia bater na batedeira direto, mas ia subir aquela farinha toda aqui pela cozinha, não é o que eu quero, tá? E a gente vai depois para a batedeira, que eu tenho lá a batedeira lá, tá? Então, vamos aqui. Aqui é o seguinte, esse pão aqui é meu, né? Então, eu não vou, eu tenho aqui, tá? Como o pão é meu, eu mesmo vou comer, tá? Mas a gente tem aqui, por exemplo, quando vai fazer, né, para alguém, a gente tem aqui as luvas, tá? Descartáveis, né? A gente compra já o pacote, tá lacrado de luvas, para poder mexer. Como vai demorar ali, eu já lavei a mão e o pão para mim. Esse aqui é uma delícia que eu gosto. Eu vou aqui misturar o psyllium para soltar ele na farinha, aqui na farinha, tá? Esse pão, eu estou mostrando a batedeira, aquilo ali é um eu mostrei aqui o batedor de globo, né? Aquilo ali é para bolo e para fazer o psyllium. Aquele batedor que está lá, estão vendo aí lá um batedor? Aquele é chamado de batedor lá de raquete, né? Não é raquete, aquele ali é o batedor de massa, tá? É um batedor que... Bom, o pão é uma massa, o, o bolo é uma massa mais leve, né, do que a do pão, tá? E a massa de pizza é um outro batedor que daqui a pouco eu trago para vocês. Então, eu tenho a planetária, mas não precisa, assim, ter a planetária, tá? Você pode... Esse pão eu posso fazer ele na mão, mas eu estou cansado, já malhei hoje, já fiz todos os exercícios, não quero fazer na mão, não. Vou fazer na mão só aqui, misturar o psyllium na massa, soltar, porque isso aqui tem farinha, se eu bater lá, tudo assim, vai subir um poeiral, ainda mais que tem polvilho, que solta muito pó. Isso vai subir na minha cozinha, tá certo? Então, eu não quero nesse momento. E aí, eu vou misturar, já está misturadinho aqui, ó, tá? Secos, tá? E a gente vai, então, trazer aí, tá? Ó, tá? E misturei a goma xantana com o psyllium. Outra coisa importante, tá? A goma xantana, como lá o glúten, né, que é o que tem no trigo, já vem isso, a goma, né, que já vem no trigo,
E a questão do trigo, né? Do glúten, as pessoas vão falar, o trigo. É porque a indústria, né? Mudou muito o trigo. Essa coisa de industrialização há mais de 30, depois do pós-guerra, mas principalmente nos últimos 30 anos, tudo entrou num ritmo de produzir mais. Então, com essas mudanças que foram feitas aí até genéticas, aumentaram muito o tamanho do glúten, que é uma proteína. O glúten é uma proteína, mas aumentaram muito o tamanho. E ela se tornou muito pouco digerível, nada digerível. Por isso que as pessoas ficam inchadas, né? Com o glúten, tá? Agora, se você usar a fermentação natural também no pão de trigo, o que acontece? O fermento vai comer, né? Vai triturar esse glúten para você, tá? E é por isso que quem faz pão de fermentação natural de trigo vai sentir muito menos, ou não vai sentir nada, né? Da questão do glúten, tá? A fermentação natural também veio uma solução para quem pode comer trigo, ou trigo, o glúten. Eu não posso comer trigo, não é questão de glúten, não, é trigo. É minha alimentação, não posso, né? Descobri que o trigo, ele tirava meu sono. O trigo era o Viagra da minha vida, me deixava muito bombado. E um médico lá, o doutor Álvaro Luiz Afonso, que descobriu isso, e realmente, o dia que eu comia trigo, eu ficava sem dormir e eu tomava medicamento controlado para dormir. É por isso que eu estou falando para você. Na internet está cheio de receitinha. Usa isso, o ovo é saudável, óleo de coco, não sei o quê, a farinha sem glúten. Bom, você pode. Então, aqui o nosso trabalho é mostrar o que você pode e deve. Você tem que consultar seu médico nutricionista, tem que fazer uma pesquisa para saber o alimento que te faz mal, tá? Isso a gente vai falando ao longo das nossas lives. É uma pesquisa que você tem que fazer para descobrir que a maioria das pessoas não sabe comer comida que eu comi ao longo da minha vida, várias, que era o trigo, que eu sequer sabia que me fazia tanto mal na minha vida, tá? Foi só tirar o trigo, depois o leite, então, foi outra bênção que eu tirei muito rápido na minha vida, que eu perdi 13 quilos com a tal da intolerância à lactose, fiquei tão magro, e agora eu estou na pesquisa de descobrir qual outro alimento que está me fazendo mal. A gente vai passando a idade e os alimentos, né? Porque o leite também aconteceu isso. O leite foi, né, com a idade já grande, aí você perde as enzimas lá que quebra lá a lactose, tá? Então tá aqui, tá? Então, com a idade, a gente vai, cada ano que a gente comemora a vida, né? As células vão se modificando. E aí, às vezes, o que você está comendo muda. E esse é o objetivo nosso projeto aqui de cozinha saudável, é você descobrir a comida que é boa para você, que te faz bem, e ao longo do tempo, você começar a passar mal, você vai ter que desconfiar da comida, que comida, alimentação é 80% do seu condicionamento, do seu pensamento, tá? Então, estamos aqui. Colocamos aí. Agora, eu vou para a gente chama de gordura, né? Eu só uso o azeite de oliva, que é uma mágica, azeite de oliva, tá? Azeite de oliva é uma mágica que inventaram. Aqui a gente vai botar 50 ml de azeite de oliva. Aí, zerou, zerou. Eu vou usar azeite de oliva que falavam que azeite de oliva, depois de esquentar no forno, não cria gordura paliçada que faz mal para a saúde. A gente só perde algumas propriedades, tá? Eu uso esse azeite que nunca foi, sempre passou nos testes, tá? Tem outros azeites, mas eu só uso Andorinha. Inclusive, é um azeite que eu faço até a propaganda, porque todos os outros azeites reduziram de 500 para 400. E aí, promoção, você vai lá, e aí a maioria é enganada. Tem gente que leva a maquininha. Ele manteve 500 ml, tá? Além de ter sempre sido feito testes, e a Andorinha nunca ter sido reprovado de ser azeite mesmo. Então, azeite de oliva aqui que eu uso, extra virgem, inclusive. Eu usava o outro vermelho, depois descobri, com novos estudos, que esse aqui, inclusive, é a primeira prensa, e ele realmente, a gente pode cozinhar. Você vai perder algumas propriedades dele, mas ele não vai fazer o que o óleo de soja faz, que a gente falou na live de ontem, né? A questão do óleo por aí vai. Bom, aqui agora, o sal vai por último, depois do fermento, eu vou explicar porque o sal vai por último, tá? No final, o fermento também gosta, fermento natural,
como a gente, né? Ele gosta de carboidrato e açúcar, né? Então, o açúcar é para o fermentinho crescer. Vai 10 gramas. Eita, só desliga. Vai 10 gramas de açúcar no pão, que é para o bichinho crescer, fermentinho crescer, né? Então, isso aqui é o alimento do meu fermento. Ele vai se alimentar de proteína, que é o carboidrato das farinhas, e do açúcar, que 10 gramas, que é para esse fim. Tá bom? Se você está usando o fermento biológico em barra que eu mostrei, ao invés de botar esse açúcar direto aqui, ponha depois, né? Pega o fermento em barra, põe no pratinho, põe o açúcar em cima, vai amassando com um garfinho, que aí ele vai virar uma papinha, porque é muito melhor, né? A gente chama de papinha, para ele dissolver na massa, tá certo? Então, aqui nós já temos a... Vamos dar uma mexida aqui para não soltar muito agora. Agora sim, eu vou botar na bateria, que agora não vai soltar muita poeira, ainda vai soltar um pouquinho, mas não muito. Eu já botei o óleo, já botei aqui, né? E vou botar água agora também. Esse pão vai 300 gramas, 350 de água. Só que eu não sei qual é a farinha que você vai usar. Se é urbano, se é tijuão, se é resolvita. E o teor de proteína muda a quantidade de água. Eu estou usando integral e também a branca. Muda também. Então, se a quantidade de água da receita é 350, ponha sempre 30% a menos. Tá? Eu já estou acostumado aqui, já testei a minha quantidade, mas se é 350, tira pelo menos 100. Tá? Bota 250 e vai vendo a massa do pão, já vê a consistência no final. Tá bom? Vamos lá. Eu vou medir isso aqui agora. Preciso botar agora. Eu vou botar 250. Até eu vou botar 250, tá? Dá mais, mas eu já vou botar 250, tá? 1,35. Detalhe, no meu caso ainda, tem que lembrar que eu vou botar fermento, tem 50 gramas de farinha, que eu tive que acrescentar mais farinha para fazer a massa original, né? E tem 50 gramas de água naquela farinha, tá? Que na minha eu já sei que tem 60. Então, eu botei 135, vou colocar mais 15, deu 150, vai entrar 50 do fermento, 200, e eu vou botar mais 50 aqui, 250. Então, observa que quando eu uso fermento natural, eu tenho que dosar essas coisas, né? A farinha que já está lá no fermento, a água que já está no fermento, tá? Eu estou fazendo uma receita completa. No seu caso, que não vai usar fermento natural, que eu ainda não mostrei como é que faz, para esquentar um pouquinho mais para fazer isso, você não precisa descontar, tá? Eu já descontei e eu já usei da outra vez os 250 gramas de água, depois botei um pouquinho mais e funcionou muito bem. Para mim, o pão ficou muito fofinho, muito gostoso, com a farinha que eu uso, que é risovita branca e risovita integral. Tá? Então, agora vamos bater, já está praticamente no final, aqui, tá? Nossa preparação, tá? E vamos então, só um segundinho. Vamos colocar aqui que eu fui pegar, faltou o ovo, né? E nessa receita, eu posso substituir também o ovo por batata doce. Por isso tem um pão de batata doce. Ovo, para quem não pode comer ovo, nós vamos mostrar, tem substituições. Pode substituir por gel de chia, pode substituir por batata doce,
tem várias coisas que podem substituir o ovo. Eu posso e devo comer ovo, tem proteína, só no bolo. No dia a dia dá ruim para mim. Mas no bolo eu posso. Então, vou colocar o ovo aqui, tá? No meu pão. E vou pegar outro aqui. Na minha receita, eu tive que botar farinha a mais, eu tive que aumentar o ovo aqui. Só por isso. Mas essa receita vai um ovo apenas, tá? Como eu dei uma. Esqueci que, tinha que eu ia botar fermento natural, que eu peguei a receita ali para fazer normal, mas eu não posso comer o pão sem fermento natural, que dá ruim. Então, tendo fermento natural que salvou meu intestino de funcionar, tá? Vim com a cabeça para ensinar o pão, esqueci desse detalhe que eu tenho que fazer com fermento natural, tá? A receita vai um ovo só, que depois que eu boto a receita, vai ali, botou dois, sim, porque eu aumentei as minhas farinhas. Eu esqueci e botei 50% a mais de farinha de arroz, então eu aumentei. 50 não, eu botei 40% a mais de farinha de arroz, então eu botei 40% a mais de farinha de tudo, né? De amido. E aumentei aqui também as quantidades, tudo 40%, tá? Então agora a gente vai bater no batedor aqui de pão, que é esse batedor. Vamos fazer isso aí por uns 4, 5 minutos. E aí o nosso pão, 3 minutos, depois eu vou botar, aí depois eu vou botar o fermento natural, vou mostrar um truquezinho que tem depois, tá? Vamos começar com velocidade 1. Ficou pesado. Vou começar atendimento, né? 2. Vai ficando pesado, eu vou aumentando aqui, tá? Veja o que eu falei da água, já botei. Tive que tirar o som só no YouTube ali para. Enfim, deu para perceber que eu estou segurando a batedeira, né? Então, o que aconteceu? Deixei a batedeira na mão de alguém que conseguiu quebrar os 2 pinos que segura aqui essa batedeira, que eu tenho ela já há mais de 10 anos. Essa batedeira tem, tá aí como se fosse nova, tá? É uma batedeira semi-profissional.
E aí me deixaram com esse encargo, né? A pessoa não sabe só chegar aqui, por exemplo, colocar e fazer assim, né? Quando coloca no encaixe, creu, quebrou, né? E quebrou um pino e o outro. Bom, então, agora sim, a gente vai acrescentar o fermento natural, porque eu boto depois, por quê? Porque é para não esquentar muito o bicho, né? A gente vai bater a massa bastante, até que, se a gente pensar bem, no bolo, no pão normal, a gente bota o fermento no final, por quê? Exatamente para isso. Para você não ativar o fermento imediatamente. Tá? E aqui, quanto mais velocidade mais eu bater, mais eu vou ativar o fermento. E não é o objetivo aqui, nessa hora. Tá? Principalmente no caso do fermento natural, que eu vou fermentar isso aqui durante 10 horas a 24 horas. Eu vou fazer isso para amanhã. Quanto mais lento, mais o bichinho vai trabalhar. Ele vai para a geladeira. E aqui agora eu vou acrescentar, então, o... Cadê meu pratinho? Aqui. Vamos acrescentar aqui agora um terço de fermento natural. Seria o fermento que você vai botar em 20 gramas, né? Eu vou usar 100 aqui de fermento natural, que é um terço de 330. Claro que eu vou botar um pouquinho a mais, porque o meu acabou passando de 330, né? Deu quase 400. Então, um pãozinho maior, não tem problema. 4 vezes 3, 12, vai dar 120. Mas nessa receita aqui, quem está usando a receita que não usou o fermento natural, que eu errei, né? Vai usar 100 gramas. Eu vou escrever a receita, eu vou deixar, tá? Lá no YouTube, tá? Se eu consigo. Aqui no Instagram vai ser difícil. O canal do YouTube, eu deixo lá o link depois, na bio, e aí pode pegar lá. Bom, agora eu vou mexer mais um pouquinho, 1 minuto, fermento natural. Velocidade baixa. Agora, tem um tchan, que é o maracujá, que é uma coisa que pouca gente vai mostrar para você. Por que eu estou usando esse maracujá aqui? O fermento, a gente tem isso é química, né? O fermento ele tem questões ácido, lático. Então, isso aqui, o maracujá, ele é azedo, então tem ácido. Poderia também usar limão, mas o maracujá é o meu azedinho, que ajuda a crescer mais, que não vai deixar gosto. O limão não é que assim, mas o limão, ele você sente um pouquinho do limão. Isso aqui fica mais imperceptível, tá? Isso aqui eu estou colocando para melhorar mais ainda a digestibilidade, ou seja, é um ácido que vai trabalhar mais o fermento, tá? Que é o maracujá, que vai ajudar a crescer ele melhor ainda. Tinho, barulhão. Vamos passar o nosso maracujá na peneira. Por isso também que eu botei menos água, que eu já calculei. Eu não comentei lá atrás que vai um pouquinho menos de água. Eu botei 250, vai de 350 na receita que eu já
tenho as minhas farinhas especiais, tá? Esse também é um dos motivos que no final vai entrar um sumozinho de limão, que vai uns 20 gramas, tá? Ou vai aqui o maracujá, que é pouca coisa, tá? É só um ácido que a gente precisa. Isso aqui é a dica que a gente aprendeu com o padeiro. Não foi com quem ensina pão na internet. Foi com um padeiro que faz pão também, de fermentação natural, que nós pegamos essa dica aqui do maracujá. Tá? Normalmente as pessoas vão ensinar a dica aí do, do limão, né? Mas o maracujá é bom. Isso aí vai demorar, passando na peneira, então eu vou pegar aqui um coador de café, que vai ser mais rápido. Eu preciso espremer esse maracujá. Isso aqui vai demorar a sair. Você pode comprar um chamado voal. O voal é um tecido bem fino que você faz isso aqui que eu vou fazer, tá? É que eu tenho muito saquinho de pó de café, que a gente lava todo dia, enfim, tá? Mas você pode usar também um voal, que é muito, porque o voal ainda passa mais coisa ainda, tá? Ele é como se fosse o quê? Como se fosse uma trama, uma peneirinha bem fininha, um tecido que uma peneirinha bem fininha, tá? E aí, ó, vou espremer aqui o maracujá. Se eu ficasse na peneira ali, ia ficar a noite inteira para tirar esse maracujá, tá? Aqui vai mais rápido. Tirei o suco do maracujá. Vou vamos fazer o rescaldo, né? Tirar a laminha do maracujá que ficou lá. Espreme de novo. E a gente finaliza depois, aqui mais um minutinho, veja, 3 minutos batendo a massa. Depois mais 1 minuto com o fermento natural na velocidade baixa. Tudo isso pode ser feito à mão, tá? Só o tempo de bater é maior. Aí aqui, esse copo pesa 280 gramas, que eu já sei, tá? Mas eu vou medir ali com o outro para ficar certinho. Medir, só para a gente ver no final a quantidade de água. Isso aqui é água, né? Eu zerei lá. Ó, vai entrar mais 23 gramas aqui. Né? 23 gramas. Tá? Eu vou bater aqui rapidinho, um pouquinho. Tá ótimo, não precisa muito. E a gente vai colocar agora, então, no final, o sal. E por que eu ponho o sal no final? Já misturei tudo. O sal é um bactericida. Se a gente cortar a mão, vai botar sal, não é isso? E eu não quero que o sal mate meu fermento. Então, vou botar no final, que está misturado, e o sal vem pouquinho. Tá? Então, a gente coloca o sal no final, para dar aquela ajudinha, que vai ser só 5 gramas de sal. Dessa vez eu estou abrindo exceção, estou usando até sal branco, que eu uso sal rosa, mas esse meu sal branco não é refinado, é sal grosso. Sal refinado, esse aqui é sal grosso de Mossoró. É sal de churrasco. Sal de churrasco não é refinado. Esse aqui, né, é um sal que tem sódio, mas é um sal, tá, que não é refinado. E eu trituro ele em casa, aos pouquinhos, tá bom? Eu tenho que evitar, porque a minha família toda tem histórico de pressão alta, então eu tenho que... olha que eu falo que cada um tem que ver a sua vida, né? Minha mãe tinha pressão 24/16/17, todos os irmãos na minha família têm pressão alta, e eu pratiquei atividade física a vida inteira, comida
sem fritura, sem gordura, enfim. Comia o trigo, outras coisas que eu não sabia, mas como eu era, vivia do atletismo, você tem que se alimentar, não vai, né? Tem que se alimentar bem, né? E, então, não desenvolve pressão alta. Mas, então, o sal é um precursor. Vamos mais 20 minutos. Prontinho, terminamos o nosso pão. Tá aí, me pediram, né? Estão pedindo a receita, vou dar mais, eu não vou dar receita, não. Eu vou fazer lá, já manda a receita, gente, como é que é? Mata a cobra, mostra o pau e a cobra junto, tá? E aí, para finalizar, eu vou mostrar uma coisa interessante, tá? É o seguinte, eu não uso formas de alumínio, teflon, tá? Que emitem substâncias tóxicas, né? Isso aqui é um vidro chamado borosilicato, pouca gente conhece. Borosilicato é um vidro que ele resiste a variações bruscas de temperatura, ou seja, eu posso tirar ele da geladeira, do freezer e tacar no forno que ele não racha, tá? Ele aguenta variações bruscas de temperatura. Isso é o borosilicato, tá? E esse pão já falei que é meu, né? Eu posso meter a mão em tudo, tá? Não vou usar espátulazinha, já meti a mão lá, tá? Quando é para alguém, a gente vai usar luva, se precisar botar a mão. A gente vai ou bater na batedeira direto, bom? E isso aqui eu já sei que vai aumentar, vou deixar até 2. Vamos juntar. Cadê minha outra? Eu peguei na outra forma aqui, eu não quero pegar, já está aqui, estava com uma usando ali, para não ter que usar outra, vamos usar essa aqui. E aí, a gente vai, para encerrar aqui, para não. Né, eu vou colocar aqui o. Vou untar com a farinha de arroz branca. Se eu quiser uma casquinha, o que eu faço? Ao invés de untar com arroz branco, eu unto com polvilho azedo. Ah, polvilho azedo da casquinha, tá? Esse também é um segredo. Se eu colocar, por exemplo, eu coloquei 70 gramas de polvilho doce na receita, tá? Então, se eu botar tipo um quarto, né? 70 gramas, se eu colocar aí 10 gramas de polvilho azedo na massa, ele melhora a casquinha. É interessante isso, tá? Então, se eu botar, por exemplo, 20% do polvilho, né? Na nossa receita são 70 gramas de polvilho doce, tá? Não pode ser azedo, é doce, tá? Polvilho azedo é para outra coisa. Desses 70, se eu pegar e botar 15%, tá? Que vai dar 7 mais 3, 10. Se eu botar 10 gramas de polvilho azedo na massa, você está melhorando a, 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 a casquinha do pão, tá? É que eu faço isso com outra técnica no forno, que é com água, enfim. Na hora de assar, a gente pode mostrar, mas isso ajuda a fazer casquinha. Só botar a massa aqui com a forma montada e pronto. Isso aqui, quando terminar, vai para a geladeira, no ponto frio, que eu quero que ele vá bem lento, né? Bem lento na geladeira. Inclusive, eu até falei aqui que a minha água deveria estar gelada, ela está natural. Mas como está frio no Rio hoje, eu não esquentei a cabeça com isso, tá bom? O ideal é botar água gelada, que você vai ver na internet, muita receita, bota água morninha.
Água morninha é para você fazer, no seu caso aí, do fermento biológico, né? Seco ou aquele o seco, né? Que é o pozinho, tá? Ou você fazer o fermento de tablete. Então, você vai botar água morna para quê? Para ativar o fermento e a massa crescer em 40 minutos. Aqui, como eu vou fazer fermento natural, e eu quero que ele fermente bem lento, eu devo botar a água mais fria possível, tudo frio. Porque o frio, ele vai para a geladeira, é que vai fazer a fermentação mais lenta possível, e é isso que está me salvando para o meu intestino funcionar, que antes disso eu estava gastando quase 1 barão por mês de medicamentos frequenciais, mas sem medicamentos sem efeitos colaterais, né? Medicamentos homeopáticos, a gente chama frequencial, que eu tinha que pagar para poder funcionar. E fazendo o fermento sem querer, ele resolveu o problema, que eu estava com não estava absorvendo carboidrato, né? Essa era a questão. Eu fiquei muito tempo, né? O cara fala, se você é 1 barão, você arruma, senão você não trabalha, se vira, né? Se você não tiver, se vira e arruma, porque os medicamentos, cada um que eu tomava, piorar a minha situação. E quando eu fui para a medicina frequencial quântica e chinesa, aí resolvi minha vida, eu voltei a trabalhar normalmente, tá? Então, isso aqui é o que a gente fala. A comida, o alimento, você trabalhar isso aqui, tudo natural, você, além de economizar uma grana, a tua saúde é que agradece, tá bom? Bom, amanhã, então, quando isso aqui estiver pronto, mais ou menos assim, por essa hora aí, a gente vai, essa hora é mais cedo, né? Entre 6 e 7, assim, eu vou mostrar, tem uns detalhezinhos do pão, antes de assar ele, tá? Eu fiz aqui com uma pessoa viva uma vez, ela foi, assim, estava com pressa, aí fica com pressa que é difícil, né? Isso aqui exige paciência, isso faz a gente ter saúde, paciência, tranquilidade. Então, ela foi com pressa, não pegou os detalhes de assar o pão dela, além de queimar, tá? E ficou lá essas coisas. Eu fiquei com a mesma massa que ela foi para casa, eu peguei um pedaço da massa que ela não quis tudo, e eu deixei aqui fermentando, depois não fiz nada, só assei. O meu ficou um espetáculo. Então, estou mostrando que a forma de fazer, lá na hora, fazer na hora de assar, tá? Tem uns detalhezinhos na hora de assar, que é a questão da água, que eu vou botar mais, vou borrifar, tem a hora de tirar o pão e colocar na grade, tem uns detalhezinhos que vai fazer o seu pão ficar aquele tchan que eu mostrei. Tá bom? Então, muito agradecido e espero poder ter contribuído aí com a sua saúde e bem-estar. Demoramos um pouquinho mais, mas este pão vai para a geladeira, ele tem que ir num saco plástico fechado ou aqui bem tampado para não entrar a umidade, né, da geladeira que vai. A umidade não, a geladeira vai ressecar ele. Eu não quero que resseque. Então, para não ressecar, a gente tem que botar isso aqui. Eu vou botar ele envolvido num plástico e vou amarrar esse plástico. Eu tenho algumas, vou mostrar aqui, eu tenho forma de bolo, por exemplo, que é, vou pegar aqui, cadê? Eu tenho forma que eu já venho, né, com a tampa. Essa aqui não tem, tá? Então, nessa aqui eu não preciso. Eu boto a tampa em cima, não preciso lacrar, né? Eu boto ela em cima para não entrar lá, a geladeira não ressecar. Nesse aqui eu vou botar um plástico, eu tenho já um plástico do tamanho certinho para ele, para soltar, ó. Eita! Ainda bem que caiu para o lado de lá, do outro lado não. Para soltar a massa aqui, ó, a gente vai. Opa, esse aqui não, caiu no chão. Esse aqui caiu só um lado, caiu o outro também. Então vamos usar outra espátula. Para soltar, ó, só botar água, borrifar ou jogar ali mesmo. Você consegue soltar a massa aqui. Tá? Borrifando. Ou botando aqui e fazendo assim, você consegue, ó. A massa solta
desgruda, né? Aqui do... Tá? Então é isso aí. Eu vou mostrar aqui, olha, o que eu vou fazer. Eu já tenho o saquinho do tamanho do... Eu poderia ficar botando plástico filme aqui. Somos sustentáveis, né? Se eu posso esse saco aqui, amarrar e fechar ele, né? Eu vou colocar ele assim, ó, aqui dentro, tá? Sem deixar para dentro, que ele vai subir, né? Eu vou fazer assim, esse plástico fica para fora, ó, para fora, tá vendo? Sem ir lá para dentro, porque isso aqui vai subir, essas 24 horas, tá? Vai subir mesmo. Vou fechar aqui e deixar na geladeira. Pronto. Amanhã a gente volta aí, surpresa. O surpresa também por volta das 7, 6h30, para mostrar como é que a gente bota ele no forno. Beijo para quem gosta de beijo, um abraço para quem gosta de abraço. Eu estou atrasado, tenho que lanchar também agora e preparar um bolo daqui a pouco.